Pense por um momento. E se houvesse um segredo oculto sobre a sedução que ninguém quer que você descubra? Algo que foi mascarado por décadas, enterrado sob camadas de desinformação e distorções? Hoje, você vai conhecer o truque proibido, aquele que elas não querem que você saiba. E quando chegar ao final deste vídeo, sua visão sobre o jogo da sedução nunca mais será a mesma. E o último ponto que revelarei será o mais poderoso de todos. Antes de continuar, se inscreva no canal Black Pill Feminina, deixe seu like e comente o que acha sobre este tema. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender a verdade. O que você está prestes a descobrir pode mudar a forma como você compreende as dinâmicas ocultas dos relacionamentos. Imagine por um instante. Você já se perguntou por que algumas mulheres sentem uma atração quase irresistível por certos homens, enquanto ignoram completamente outros? O que faz com que um homem que, à primeira vista, não parece especial, consiga uma atenção que tantos outros desejam, mas nunca têm? Muitos tentam explicar isso com base na aparência, dinheiro ou status. Mas e se eu dissesse que há algo mais profundo e estratégico, uma verdade que tem sido escondida e que é muito mais poderosa do que qualquer um imagina? Se voltarmos na história, desde os tempos antigos até os dias de hoje, os homens sempre buscaram compreender os mistérios da sedução. No entanto, a maioria das narrativas modernas ignora um fator essencial. A atração feminina não é simplesmente uma resposta ao que é visto na superfície, mas sim um processo psicológico minuciosamente orquestrado. O renomado autor Rollo Tomassi, em seu livro O Jogo da Sedução, descreve como as mulheres têm critérios inconscientes de atração que vão além da lógica comum. O que realmente as atrai não é necessariamente o que dizem que querem, mas sim aquilo que desencadeia emoções primitivas e irracionais. E é aqui que entra o truque proibido. Existe um padrão oculto, uma estratégia que, quando compreendida, pode transformar completamente sua abordagem na sedução. Esse segredo está enraizado na forma como o cérebro humano responde a estímulos emocionais e psicológicos. A questão central é: por que algumas mulheres rejeitam homens que parecem ser os mais qualificados e, ao mesmo tempo, sentem uma atração incontrolável por aqueles que desafiam as expectativas? O psicólogo Robert Greene, em As 48 Leis do Poder, nos ensina que um dos elementos mais sedutores da história sempre foi o mistério. Ser óbvio demais, previsível demais ou excessivamente acessível é um erro fatal na dinâmica da atração. Se você já tentou ser o cara legal, aquele que está sempre disponível, sempre validando, sempre demonstrando interesse sem estratégia, já deve ter notado que essa abordagem raramente funciona. O motivo é simples. O desejo feminino não é despertado pelo que é fácil ou garantido. A psicologia por trás disso é fascinante. O ser humano, por natureza, valoriza aquilo que é escasso. Quando algo parece garantido, o valor percebido diminui. O filósofo Friedrich Nietzsche, em seus escritos sobre poder e desejo, já sugeria que a conquista perde o sabor quando não há desafio. O mesmo acontece na sedução. O homem que se entrega sem resistência, que não mantém uma aura de mistério, perde o encanto. E aqui entramos em um ponto crucial. O truque proibido não está na manipulação barata, mas sim na compreensão profunda da mente feminina. O segredo é criar um equilíbrio perfeito entre interesse e distância, entre presença e mistério. Esse é o jogo que poucos entendem e que as mulheres não querem que você descubra. Mas antes de revelarmos os próximos elementos fundamentais dessa estratégia, pense nisso. Quantas vezes você viu um homem aparentemente comum se tornar irresistível para as mulheres, sem que houvesse uma explicação lógica para isso? O que ele estava fazendo que os outros não estavam? Se você está começando a enxergar o padrão oculto por trás da atração, continue assistindo, porque o próximo ponto vai aprofundar ainda mais essa questão. Quer saber o próximo passo dessa estratégia? Quer saber o próximo passo dessa estratégia? Então me diga nos comentários o que você acha até agora. Se essa análise está te fazendo enxergar algo novo, clique no botão de like e compartilhe com alguém que também precisa entender essas verdades. Agora, vamos aprofundar ainda mais esse mistério.
Por que algumas mulheres sentem uma atração quase incontrolável por certos homens, enquanto outros são ignorados ou colocados na famosa zona de amizade? A resposta está em um princípio psicológico que a maioria das pessoas ignora: a dinâmica da incerteza e o efeito da imprevisibilidade na sedução. O psicólogo Robert Cialdini, em seu livro As Armas da Persuasão, explica que a incerteza cria um estado emocional intenso. Quando alguém não tem certeza do resultado de uma interação, o cérebro libera uma dose de dopamina, que aumenta o desejo e a motivação para buscar aquela recompensa. Isso explica por que as mulheres são mais atraídas por homens que desafiam suas expectativas, em vez daqueles que se entregam facilmente. Agora pense no seguinte: por que tantas mulheres se sentem atraídas por homens emocionalmente indisponíveis que não as colocam em primeiro lugar? Será que isso significa que elas gostam de ser tratadas com descaso? Na verdade, não. O que acontece é que esses homens ativam um mecanismo psicológico de escassez. O desejo humano é guiado pelo valor percebido, e aquilo que é difícil de obter automaticamente se torna mais valioso. O sociólogo Jean Baudrillard, em A Sociedade do Consumo, descreve esse fenômeno como a ilusão da raridade. Quando algo parece exclusivo ou difícil de alcançar, torna-se mais desejado. No contexto da sedução, um homem que demonstra que tem opções, que não está desesperado e que não busca validação a todo momento cria essa ilusão de valor. Isso significa que a chave para despertar desejo não está apenas na aparência, no status ou no dinheiro, mas na forma como você se posiciona psicologicamente. O homem que entende essa dinâmica sabe que ele não precisa ser um bilionário ou um modelo de capa de revista para ser irresistível. Ele precisa apenas dominar a arte da escassez e da imprevisibilidade. E isso nos leva a um dos maiores truques proibidos da sedução: a oscilação emocional. O que isso significa? Basicamente, é a alternância entre momentos de atenção e momentos de distância. Quando um homem oferece validação contínua e previsível, ele se torna emocionalmente monótono. Mas quando ele alterna entre momentos de proximidade e momentos de leve afastamento, ele ativa no cérebro feminino um mecanismo chamado reforço intermitente, um conceito da psicologia comportamental estudado por B.F. Skinner. O reforço intermitente é o mesmo princípio usado em cassinos e redes sociais para criar vício. Quando a recompensa não é previsível, o desejo se intensifica. Aplicado à sedução, significa que o homem que mantém um nível sutil de incerteza sobre seus sentimentos e intenções automaticamente se torna mais intrigante e desejado. Agora, pare e pense. Por que tantas mulheres se sentem atraídas por homens que não demonstram interesse óbvio ou imediato? O motivo é que esses homens, consciente ou inconscientemente, dominam essa arte do reforço intermitente. Eles não entregam toda a validação de uma vez, criando um efeito psicológico poderoso que mantém a mulher emocionalmente envolvida. Mas atenção, isso não significa jogar joguinhos baratos ou ser manipulador. A verdadeira essência dessa estratégia está em desenvolver um estado mental onde você naturalmente se torna menos carente e mais focado em si mesmo. Esse é o ponto-chave que diferencia os homens que são naturalmente atraentes daqueles que precisam forçar um personagem. E aqui está a grande questão: como aplicar isso na prática sem parecer forçado? Para começar, é preciso entender que a sua atenção é o recurso mais valioso que você tem. Homens que oferecem atenção sem critério perdem automaticamente o poder na interação. Quando você se torna mais seletivo com sua atenção, as pessoas ao seu redor começam a valorizá-la mais. O segundo passo é aprender a equilibrar momentos de proximidade e de leve afastamento de forma natural. Isso significa que, em vez de estar sempre disponível, você cria momentos em que a outra pessoa sente sua falta. Essa ausência temporária gera um impacto emocional muito maior do que qualquer elogio ou demonstração de interesse óbvia. E o terceiro passo? Esse é o mais importante de todos e revela o verdadeiro cerne da sedução proibida. Se você quer entender como fechar esse ciclo de forma definitiva e ativar um desejo incontrolável em qualquer mulher, então continue assistindo.
porque no próximo segmento vamos aprofundar esse segredo final. Se está gostando da análise, comente abaixo e me diga: você já percebeu essa dinâmica acontecendo em sua vida? Já viu esse efeito funcionando sem entender exatamente o porquê? Nos próximos minutos, tudo fará sentido. Agora que você já entendeu como a oscilação emocional e o reforço intermitente criam desejo, vamos revelar o terceiro e mais poderoso elemento desse truque proibido. Esse é o ponto que poucas pessoas compreendem, mas que separa os homens que conseguem dominar o jogo da sedução daqueles que passam a vida sendo rejeitados ou ignorados. Pense nisso. Se a sedução fosse apenas uma questão de aparência ou status, por que tantas mulheres abandonam homens aparentemente perfeitos para ficarem com outros que parecem não ter nada de especial? A resposta está na dinâmica do poder emocional. O autor David Deida, em O Caminho do Homem Superior, explica que o verdadeiro poder masculino não vem do dinheiro ou da força física, mas sim do controle sobre suas próprias emoções e reações. O homem que consegue manter sua compostura emocional diante da incerteza e da rejeição se torna naturalmente mais atraente. Aqui está o segredo. Mulheres testam os homens o tempo todo para avaliar se eles realmente possuem essa força emocional. Isso é algo que a maioria dos homens não percebe. Pequenos desafios, mudanças de humor, comportamentos imprevisíveis, tudo isso pode parecer aleatório, mas na verdade são testes inconscientes. As mulheres fazem isso porque estão biologicamente programadas para buscar um parceiro que seja emocionalmente forte e seguro de si. O erro fatal que muitos cometem é reagir a esses testes com insegurança, raiva ou necessidade de validação. O homem que implora por atenção, que se desespera quando não recebe uma resposta imediata, ou que se deixa levar por jogos emocionais, automaticamente se desqualifica. Mas o homem que entende esse mecanismo e mantém sua postura, transmite um nível de valor que é irresistível. E é aqui que entra o elemento proibido da sedução: a indiferença estratégica. O psicólogo Sigmund Freud, em seus estudos sobre o desejo humano, identificou que aquilo que não pode ser facilmente controlado ou possuído se torna obsessivo. No contexto da sedução, quando um homem demonstra que não está desesperado por aprovação e que pode viver sem a validação de uma mulher específica, ele ativa esse mecanismo no subconsciente feminino. Agora, isso não significa ser frio ou tratar as mulheres com descaso. Pelo contrário, significa desenvolver um estado mental onde você genuinamente não sente necessidade de correr atrás ou provar seu valor para ninguém. Você simplesmente é um homem de alto valor, e sua atitude reflete isso. Aqui está a diferença fundamental. Os homens que precisam fingir desapego geralmente falham, porque no fundo ainda buscam validação. Mas aqueles que realmente desenvolvem essa mentalidade se tornam naturalmente atraentes, sem esforço. E há um detalhe ainda mais interessante. Quando você adota essa postura, as próprias mulheres começam a investir mais na interação. O jogo se inverte. Em vez de você buscar aprovação, elas passam a querer sua atenção. Isso acontece porque a mente humana valoriza aquilo que não pode ter facilmente. O filósofo Arthur Schopenhauer, em O Mundo como Vontade e Representação, descreveu esse princípio como a natureza paradoxal do desejo. Quanto mais acessível algo se torna, menos valioso ele parece. Agora pare e pense. Se você já percebeu que mulheres muitas vezes se afastam quando um homem demonstra interesse excessivo, mas se aproximam quando ele está focado em si mesmo, então você já testemunhou esse princípio em ação. Então, como aplicar isso na prática? Primeiro, é preciso parar de buscar validação. Isso significa que seu valor não pode depender da resposta de uma mulher. Quando você desenvolve um propósito maior, um estilo de vida que te satisfaz, automaticamente você transmite essa energia de autossuficiência. Segundo, é necessário entender que atração não é lógica, mas emocional. As mulheres não escolhem seus parceiros com base em argumentos racionais, mas sim em respostas emocionais inconscientes. Se você tenta convencê-las do seu valor, já perdeu o jogo. Terceiro, e esse é o mais importante, nunca reaja emocionalmente a testes femininos. Isso significa que,
Quando uma mulher tenta te provocar, desafiar ou criar um drama, a pior coisa que você pode fazer é se desesperar ou tentar consertar a situação. O homem que simplesmente mantém sua postura, sem se abalar, ganha automaticamente respeito e admiração. E aqui está a grande revelação. As mulheres desejam homens que outros homens respeitam. Se você quer se tornar irresistível, precisa desenvolver qualidades que geram respeito não apenas das mulheres, mas também de outros homens. Isso significa ser um líder no seu meio, um homem que controla seu próprio destino. Agora você pode estar se perguntando, mas e se eu já caí nesses erros antes? Ainda há como mudar essa dinâmica? Sim, e no próximo segmento, eu vou revelar exatamente como reverter essa situação e aplicar esse truque proibido de forma definitiva. Se você está acompanhando até aqui, deixe um comentário abaixo dizendo o que mais te surpreendeu nesse conteúdo. Agora prepare-se, porque a última parte vai fechar esse conhecimento com uma revelação que ninguém nunca te contou antes. Agora que você já entendeu os 3 pilares essenciais da sedução proibida, a oscilação emocional, o reforço intermitente e a indiferença estratégica, chegamos ao ponto mais importante de todos. Este é o segredo que poucas pessoas conhecem, mas que, uma vez compreendido, coloca você em um nível totalmente diferente dentro do jogo da sedução. E acredite, quando você aplicar isso, verá mudanças imediatas na forma como as mulheres reagem a você. Antes de revelar esse último elemento, quero que você pense por um instante. Por que algumas mulheres parecem ficar presas emocionalmente a certos homens, mesmo quando eles não são os melhores parceiros? Elas poderiam escolher alguém mais gentil, mais disponível, mais carinhoso, mas ao invés disso, sentem uma atração incontrolável por homens que parecem ter um magnetismo inexplicável. O que esses homens fazem de diferente? A resposta está na criação de uma realidade própria tão forte e cativante que as mulheres não conseguem resistir. O autor Rollo Tomassi, em O Jogo da Sedução, chama isso de frame, ou seja, a capacidade de um homem de estabelecer e manter a sua própria visão de mundo, sem permitir que ninguém a destrua ou a conteste. Quando um homem tem um frame sólido, ele nunca se adapta à realidade de uma mulher. Pelo contrário, ele é tão seguro, tão convicto de sua identidade, que faz com que ela queira entrar no mundo dele. E aqui está a verdade proibida. As mulheres não querem liderar na sedução. Elas querem ser conduzidas por um homem que sabe para onde está indo. Isso significa que, ao invés de tentar se moldar para agradá-las, você precisa se tornar um ímã natural, uma força que atrai sem esforço. Mas como isso se manifesta na prática? Pense nos homens que são lembrados e desejados por décadas. Aqueles que deixam uma marca profunda nas mulheres, que fazem com que elas nunca se esqueçam deles. O que eles têm em comum? Eles não vivem na realidade das mulheres. Eles criam uma atmosfera, uma energia, um estilo de vida tão único que qualquer mulher que entra em contato com eles sente que precisa fazer parte daquilo. O filósofo Friedrich Nietzsche, em Além do Bem e do Mal, já dizia: o homem de verdade não busca ser aceito. Ele busca transformar o mundo ao seu redor para que este se encaixe em sua visão. Agora, veja o que isso significa no jogo da sedução. Homens que ficam perguntando o tempo todo o que as mulheres querem, tentando agradá-las a qualquer custo, são aqueles que mais sofrem rejeição. Porque no fundo essas mulheres sentem que esses homens não têm direção própria, não têm uma visão de mundo forte o suficiente para serem seguidos. Mas quando você assume o controle da sua vida e transmite uma certeza inabalável sobre quem você é e para onde está indo, você se torna um ímã natural. E é nesse momento que acontece algo incrível. As mulheres começam a investir em você. Ao invés de correr atrás, você se torna o prêmio. Ao invés de implorar por atenção, você se torna alguém que as mulheres querem conquistar. Essa é a verdadeira essência do truque proibido. A sedução não é sobre convencer. É sobre atrair naturalmente através da força da sua presença. E agora eu quero que você reflita. O que você tem feito até hoje? Você tem vivido na sua própria realidade? Ou tem se perdido tentando se encaixar no que as mulheres esperam de você?
Se esse vídeo abriu sua mente para algo novo, eu quero que você comente aqui abaixo. Agora eu entendi. Se inscreva no canal Black Pill Feminina, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. E se você quer continuar essa jornada de descoberta, há 2 vídeos aqui na tela que vão aprofundar ainda mais esse conhecimento. Escolha um agora e prepare-se para ver o jogo da sedução como nunca viu antes. Este foi o segredo proibido da sedução, e agora você tem ele em suas mãos.